Seja mais uma vez bem-vindo ao Negócios Estrangeiros. Hoje falamos e olhamos para a economia brasileira e há pouco falávamos aqui onde é que se deve apostar e, no fundo, as empresas que estão mais em voga a esta altura. Como é que é fazer negócios no Brasil? Como é que é o setor empresarial? É um setor empresarial já bastante desenvolvido ao nível dos melhores europeus, até dos Estados Unidos da América? Uma das coisas que nos surpreendeu positivamente é, de facto, o nível de evolução destes clientes. O nível de maturidade intelectual das pessoas com quem discutimos e apresentamos propostas é muito elevado. Fazer negócio no Brasil tem, no entanto, algumas dificuldades, que é, nós não podemos replicar o nosso modelo de negócio que temos em Portugal para o Brasil, porque há temas como, por exemplo, a escala, que é completamente diferente. Só a região de São Paulo tem um potencial enorme e se nós formos ver o Brasil como um todo, nós para representa mais de 30% do PIB do Brasil, não é? Exatamente. Só a região de São Paulo. E, portanto, o que nós temos verificado é que, com um modelo de negócio diferente e uma maneira de lidar diferente com os clientes, nós temos, do outro lado, clientes muito interessantes e muito abertos a novas abordagens, novas metodologias e novas formas de pensar, que normalmente é o que mais importante quando nós chegamos ao cliente, é eles terem esse interesse em ouvir algo diferente. Outra das mais-valias, sobretudo da economia brasileira, é o setor financeiro, que é bastante desenvolvido também, já ao nível dos mais desenvolvidos. Sim, os grandes bancos brasileiros já trabalham ao nível quase de Nova Iorque, não é? O problema do financiamento do Brasil sempre residiu na liberalização do crédito às famílias, porque não tinha classe média. Isto é um bocado, estamos a falar à escala de Portugal entre os anos 70 e os anos 80, não é? E eu julgo que esse é o efeito que nós temos visto nos últimos anos, que puxou um boom enorme no mercado imobiliário, não é? Quase para níveis estratosféricos, e claro que pode permitir, e obviamente não sei as coisas no nitty-gritty, não é, como se costuma dizer, mas pode permitir a implantação de pequenos negócios, daquilo que nós vimos aqui nas intervenções. Claramente, no Brasil, o que parece é haver duas realidades, como é normal num país emergente, não é? Há aquelas coisas que o Brasil já conseguiu e consegue vender lá fora muito facilmente, são blue chips, estão no Brasil, mas são blue chips, consegue-se vender facilmente a qualquer tipo de investidor institucional, e assim também é nos setores. E depois existem os pequenos negócios, que claramente onde o que faltará é, digamos, aquele tal boom de um acesso fácil a crédito, porque facilmente se entende que um banco consegue colocar se calhar 1 milhão num negócio que tem a ver com a Petrobras ou que está relacionado com uma grande construtora brasileira, mas se calhar os pequenos negócios de retalho, ou pequenas redes de cadeias de supermercados, ou pequenas empresas de dimensão até familiar, terão um acesso muito mais complicado por parte dos bancos. Internamente. Mesmo internamente. Internamente, porque a semana passada estive cá uma delegação do Centro-Oeste brasileiro, fez um jantar-conferência em parceria com o Económico e eles traziam na carteira 3 mil milhões de euros para empresas portuguesas que se quisessem estabelecer lá, no fundo. Sim. Portanto, há aqui alguma diferença entre a parte externa e do crédito que, à partida, é oferecido a estas empresas. Isso é captação de investimentos. Obviamente, eu julgo que aí a iniciativa é um bocado tipo tentar captar know-how e conhecimento em certos segmentos onde claramente não deverá existir por parte do Brasil e obviamente também tem os recortes de cooperação. Portanto, quando não se tem capacidade para crescer, compra-se. Isso é uma forma indireta de fazer uma compra de crescimento. Agora, isso não é a base, não é? Portanto, o Brasil, estamos a falar de uma economia não tem sequer base comparável com qualquer coisa que nós conheçamos, tirando a China e eventualmente daqui a uns anos as economias africanas. Mas tem tudo para fazer no nível das PMEs. Eu duvido que exista duvido que exista um tecido organizado de PMEs com oferta básica, como nós vemos nos países desenvolvidos, por exemplo, aqui na Europa, sei lá, uma conta calcionada, se calhar, são coisas que provavelmente no Brasil não existe para determinados segmentos. E eu julgo que esse tipo de abertura e democratização de financiamento, porque 80% do sucesso neste tipo de economias, e em qualquer economia, mas essencialmente neste tipo de economias, nas pequenas e médias empresas, não têm tecidos pequenos, tem a ver com acesso ao financiamento, pode ser bastante importante. E estas medidas que
que têm sido tomadas por parte do Banco Central brasileiro de estimular que os bancos grandes, portanto, que estão donos de 80%, se calhar, do crédito que os investidores estrangeiros dão, porque ainda existe uma dependência grande do dinheiro que é colocado por parte dos americanos, da Europa, nestes países, possa ser libertado para baixo, ou seja, ser escalado. E quando se chega a escala, cria-se também uma espécie de classe média na zona no tecido empresarial. Portanto, e que chega a setores que muito provavelmente saem do radar dos grandes investidores internacionais e que eu duvido que até mesmo alguns investidores portugueses tenham esse incentivo de ir para lá, porque existem também constrangimentos de leis laborais, ou seja, existe uma série de coisas que não é tão visível para além da história da pílula dourada ou do Eldorado do Brasil, não é? Portanto, todos nós conhecemos pessoas que foram para lá dizer, aquilo não é bem assim. Exato. O que é que há para além do Eldorado que parece o Brasil? Por exemplo, a burocracia. Como é que o processo de instalar a empresa em São Paulo foi um processo rápido? Não, objetivamente esse é um ponto interessantíssimo porque essa é uma das grandes dificuldades que nós temos quando chegamos ao Brasil. É tudo complexo. Obviamente as obrigações legais, que eu vos vou poupar aqui, mas que demoram muito tempo. Mas há outros temas que, como da simples compra de telemóvel ou de telecomunicações, como ainda não temos os papéis todos fechados, é um círculo vicioso que nada é possível fazer. Não é possível abrir uma conta no banco, não é possível ter um telemóvel, não é possível... E, portanto, é tudo muito difícil. E depois há um proteccionismo que se falou aqui diversas vezes e que se materializa de alguma forma importante para nós. Nós só podemos ter um estrangeiro para cada 2 brasileiros. E, portanto, isso também limita um pouco a nossa atuação e desenvolvimento, que nos obriga logo de início, e aí estes senhores são importantíssimos, para capturar talento. E no Brasil, como o crescimento é muito rápido e está em ebulição, não é só capturar o talento que estes senhores fazem, mas depois também é reter esse talento, dar expectativas às pessoas, porque no mercado de ebulição todos esses recursos podem se movimentar muito mais depressa. Mas também deixem-me dizer que, apesar destes temas burocráticos serem, de facto, uma dificuldade no início de qualquer criação desta operação, eu acho que no curto prazo, olhando para trás, é um tema que fica esquecido, porque, de facto, o tema de escala, o ritmo que as coisas acontecem, fazem-nos rapidamente pensar que é um no-issue este tema da burocracia, que toda a gente vai sentir quando tentar lançar uma operação. Que dicas para quem quer ir para o Brasil? Claramente, programar muito bem todas as questões relacionadas com o package de remuneração, fazer também uma pesquisa do histórico da empresa, é importante ter muito presente todas as questões relacionadas com a empresa e tendo interlocutores isso também se torna mais fácil, como empresas de recrutamento e seleção, que podem dar algum suporte. Era isso que eu ia perguntar. É fácil uma pessoa agarrar na mala, ir para lá e lá bater a portas? Ou é melhor ir com... Eu acho que é difícil. Para já vai-se como turista, não é? Porque primeiro que tudo que se obtenha o visto é um pouco complicado. E nós tivemos inclusivamente essa experiência com consultores da Michael Page que abraçaram aí no Brasil projetos internacionais, portanto. E claramente essa questão do visto pode de alguma forma dificultar em termos de timings, porque mais tarde ou mais cedo, não sei se agora está mais agilizado ou não, mas o que as últimas informações é que cerca de 4 meses até a obtenção do visto para trabalhar no Brasil. Até lá não se pode fazer quase nada. As barreiras à entrada. Exatamente, é um certo proteccionismo, claramente. E aí talvez até um pouco mais, tocando aqui noutro país onde também existe grande apetência neste momento, Angola, talvez um pouco mais neste momento difícil a integração de projetos no Brasil. Mas claramente programar todas essas questões, as distâncias, a escala, como referiu o Miguel e muito bem, são muito importantes porque são cidades enormes que, em termos até do local de trabalho, é importante programar muito bem o sítio onde se vai residir e todas as questões relacionadas com os custos paralelos a uma nova vida, não é? Agora, claramente, eu também acho que será sempre uma aposta ganha, desde que preenchidos todos estes requisitos Há pouco falava naqueles exemplos em que a pessoa se muda e leva consigo a família. Depois, por exemplo, a família consegue também arranjar emprego? Como é que, com alguma facilidade? Não? Ou nem sequer se calhar pensa nisso, mas se quiser também tem alguma facilidade?
Sim, é natural que depois comece a haver um círculo de contactos, uma rede de contactos que pode agilizar e facilitar essa procura. Talvez seja mais fácil neste momento no Brasil, depois de estar lá, encontrar emprego para o agregado, algumas pessoas do agregado familiar, do que se calhar em Portugal. Mas claramente essa é uma situação que vai ter que ser analisada posteriormente, não é? E muitas vezes o pacote salarial também já é negociado, já vem incluída a questão de alguma segurança para que, neste caso, o companheiro ou a companheira tenham algum período de adaptação a outro país. Claro. Não é? E relativamente, por exemplo, agora esqueci-me do que ia perguntar, já não me lembro, confesso, vou ter que... Passo-lhe então assim e vou esperar lembrar-me para a próxima. Perguntava-lhe, sente-se inseguro em São Paulo? Não, de facto, eu acho que é um tipo de criminalidade que nós não temos aqui, mas eu não a sinto na pele, mas lendo os jornais, vendo os noticiários, vê-se que há ali um nível de criminalidade que nós não estamos habituados e que nós não temos. De qualquer forma, eu volto a dizer que nós também temos aqui um tema de escala. Obviamente, aquilo que acontece em São Paulo é um mundo. Mas, de qualquer forma, eu acredito que é preciso ter sempre alguns cuidados redobrados que não temos em Portugal. É preciso ver onde vamos e quando vamos e a que horas vamos. E que nós aqui em Portugal fazemos as coisas com mais naturalidade sem pensar tudo isto. Eu, se calhar, por alguma cautela tenho feito, mas não sinto no dia-a-dia essa insegurança. Pensa voltar a Portugal? Sim. Sei que anda sempre cá e lá, mas definitivamente e estabelecer-se cá. Um dos grandes objetivos da Strategas, como eu disse no início, era crescer, e crescer revendo o modelo de negócio em Portugal e o do Brasil. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde eu gostava de voltar a Portugal e retomar o modelo de negócio que estamos a desenvolver aqui, que eu espero que tenha muito sucesso e, portanto, no médio prazo gostaria de voltar. Quem vai pensa voltar quando? Não sabe, está à espera para ver, não é? Muitos acabam por não regressar, não é? Agora, existe sempre também uma grande proximidade com o nosso país e muitas pessoas até podem ter um projeto de 3, 4 anos, não é? E depois regressar. Uma questão completamente diferente é se depois o mercado português pode absorver essas pessoas, não é? E se a pessoa está disposta a abdicar determinado tipo de condições e até de qualidade de vida que pode eventualmente ter lá, independentemente das questões de segurança e da escala, e das oportunidades que existem no nosso país para poder absorver essas pessoas, claramente. Muito se tem falado do crescimento do Brasil, mas muito também se diz que, passados os Jogos Olímpicos, que o Brasil deixa de ser o que é. Acha que o país ainda assim vai conseguir seguir uma trajetória, por exemplo, como a China, falando dos BRICS, mais constante? Eu pergunto-lhe outra coisa, acha que a China vai continuar a manter o passo que tem? Não, é assim, são histórias diferentes. Sim. Eu disse isto, mas são histórias diferentes. Eu julgo que o Brasil é uma história que tem muito a ver com a forma, uma vez que adotou um modelo de economia aberta, portanto, não é o mesmo tipo de história que a China, da forma como vai conseguir fazer este controlo de crescimento. E por isso, no início, eu falava, há aqui algumas coisas e que têm a ver com essa própria coisa, que é um bocado o problema da Europa revisitado, que é deixar fugir muito a inflação com os incentivos ao crédito às famílias mais do que é normal, é haver um excesso de protecionismo no tecido empresarial, porque isso vai causar, numa lógica de 10 anos, de uma década, e pronto, isto salvaguarda as devidas diferenças, que é sustentado em subsídios e não sustentado em ganhos de tecnológicos e de mercado. Portanto, há alguns problemas que podem surgir no meio do caminho. Agora, aquilo que parece óbvio é que é um espaço tão grande e o modelo, aquelas coisas que são principais, ou seja, já tem mercado de dívida desenvolvido, tem clusters ligados a recursos de matérias-primas, ou seja, tem uma história de crescimento, de implantação, ou seja, que tem espaço em termos de população, de riqueza natural, para poder crescimentos sustentados acima da média do crescimento mundial. Portanto, tem tudo para acontecer isso. O que é que tem que controlar? Tem que controlar o acesso ao crédito e o controle da inflação e tem que proteger, arranjar uma forma de proteger o tecido empresarial sem o tornar obsoleto, sem ele viver
depender desses próprios incentivos. E sabe-se também que, por São exemplo, a alguns própria desafios China... ainda, não é? Sim, mas a própria China, isso é um feed que também é importante, tenta sempre, tenta entrar, tem esta obsessão pela expansão internacional em termos comerciais, e mesmo no próprio Brasil tenta fazê-lo. E depois, ali à volta, há uma série de países que se reestruturaram, e volto a falar a Argentina, que no fundo é um bocado um exemplo agora que os portugueses deviam todos revisitar, mas que está a crescer brutalmente. E que toda a gente começa a olhar para o lado e a ver como é que o Brasil fez. Obviamente que também tem algumas vantagens relacionadas com a língua, portanto, com as ligações às grandes multinacionais hispânicas, e que também tem capital que pode efetualmente roubar algum espaço a estes países. E depois, obviamente, a forma como for o novo equilíbrio mundial das moedas, na parte e há também uma guerra cambial, portanto, sobretudo uma guerra fria cambial entre os países desenvolvidos e os novos países, que pode também impactar alguma coisa nisto. E depois, volto a dizer, por fim, o que é que os Estados Unidos e a Europa, os países desenvolvidos, vão fazer face a esta agressividade protecionista dos países emergentes? Muito rapidamente, que estamos mesmo, temos um minutinho para terminar. Nos mercados costuma dizer-se comprar no rumor, vender na notícia. Ainda vale a pena ir para o Brasil a esta altura? Porque agora o Brasil é notícia, efetivamente, e toda a gente fala de ir para o Brasil. Eu acredito que sim. Eu acho que neste momento ainda há condições quer para as empresas se desenvolverem, quer para as pessoas que estão a procurar. Mas as empresas não terão que acautelar também esta questão, este receio de que o Brasil, depois de todos estes investimentos, acabe por descer? Eu acho que é uma coisa que se verifica no Brasil, na China, na Coreia, em todo lado, que é o mundo está a mudar muito rapidamente e o ritmo de mudança ele próprio está a mudar. E por isso as organizações vão se ter que preparar para isso, que é se a pergunta é se neste momento é uma boa altura para ir, eu digo que sim, mas paralelamente terão que se acautelar e desenvolver mecanismos para se conseguirem reinventar, para quando o mundo mudar, elas próprias também se adaptam. Por isso é quando eu dava o exemplo de rever o modelo de negócio para Portugal, nós próprios fizemos isso, ou seja, adaptámos ao contexto atual, adaptámos ao contexto do Brasil. Se me pergunta, isto é uma coisa que dure para sempre, não, porque a mudança está a mudar e por isso as próprias empresas têm que criar este mecanismo para se ir reinventando à medida que o mundo vai mudando. Faço a mesma pergunta para terminar, ainda vale a pena ir para o Brasil? Eu também creio que sim, estou convicto que sim. De facto, a experiência que se adquire em projetos internacionais é de facto muito, muito interessante e só vai enriquecer e tornar mais fortes as candidaturas noutros projetos futuros, claramente. Portanto, acho que faz todo sentido. Muito obrigada aos três pela vossa presença e análise neste Negócios Estrangeiros, que chega ao fim e regressa para a semana com um novo tema em análise.